Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje aula de história, tá bom? Vocês vão abrir o livro, crianças, lá na página 23. Nós vamos dar continuidade à nossa viagem aí pela história do espaço rural brasileiro, como tudo começou. Vocês lembram, né, da professora falar aí que tudo começa com a chegada dos portugueses e aí eles encontram aí uma bela vegetação aqui do nosso país, não é verdade? E aí encontra também quem? Os primeiros habitantes aqui do nosso país. E aí os índios ficaram encantados com algumas coisas que os portugueses traziam ali consigo, não é verdade? E aí, só que os portugueses aproveitaram disso aí para poder estar aí pagando aí, às vezes nem pagava os índios para poder estar extraindo algo que eles descobriram, uma riqueza aí do nosso país, que foi a primeira atividade lucrativa aqui do nosso país. Então, o que eles faziam? Trocavam, às vezes, um material que ele tinha ali, que os índios gostaram, então eles faziam essa troca em troca ali, os índios trabalhavam para eles ali na extração do pau-brasil, que é uma árvore muito usada aí na fabricação, na época, muito usada na fabricação de móveis. Então, aí começou aí a extração do pau-brasil. Por que extração? Porque eles só retiravam e levavam para Portugal, ou seja, a riqueza do Brasil ia toda para Portugal. Só que aí eles começaram, né, os portugueses começaram a perceber que outros países estavam de olho aqui na riqueza do nosso país. Eles falaram, não, vamos ter que mandar pessoas para poder estar ali povoando ali aquele lugar. E aí vieram alguns portugueses morar aqui no nosso país. Então aí vinham pessoas, retiravam, mas tinha alguém aqui tomando conta. E aí veio a segunda atividade lucrativa, que foi aí a plantação da cana-de-açúcar. Vocês viram a diferença, criança, quando eu falei extração, porque eles só retiravam, mas aí eles começaram a plantar e a colher também ali a cana-de-açúcar, certo? Só que aí eles começaram também a perceber aí, a plantar, né, a terceira atividade lucrativa, que foi o quê? Essa que nós vamos falar hoje aqui, ó, o cultivo de café nas fazendas brasileiras, certo? Então foi qual aí? Foi a terceira atividade lucrativa. A plantação da cana-de-açúcar, ela obteve aí, a partir dessa plantação aí, renderam por muito tempo aí, muito para os portugueses, por volta aí de 1730. Só que aí veio a outra atividade, que foi a terceira introduzida aqui no nosso país, que foi a produção de café. E essa produção de café, ela tornou-se vantajosa aí para os grandes proprietários de terras que passaram a vendê-lo aqui dentro do nosso país e também para fora do nosso país, ou seja, exportava para outros países. O cultivo, ele era realizado em fazendas cafeeiras, assim como nos engenhos de açúcar. Vocês lembram lá da professora falar dos engenhos de açúcar? Aonde as pessoas trabalhavam ali, eram escravizados, precisavam trabalhar até mesmo quantas horas? Até mesmo 15 horas por dia. Só que com o passar do tempo, devido aí à pressão pelo fim da escravidão
e o aumento do preço dos escravizados, os fazendeiros se viram obrigados a utilizar o trabalho dos imigrantes. E quem eram esses imigrantes? Esses imigrantes eram pessoas que vinham aí de outros países para trabalhar aqui no nosso país, ou seja, em busca aí de uma vida melhor, para fugir ali também de algum conflito que havia ali no seu país. Então eles acabavam vindo então para o nosso país. Só que quando eles chegaram aqui no nosso país, eles encontraram aí algumas dificuldades, alguns problemas. Por quê? Porque aquelas fazendas exploravam muito aqueles imigrantes. Eles trabalhavam ali em trabalhos muito pesados. Às vezes, o valor dos salários eram muito baixos. Além de trabalhar em fazendas, eles também plantavam ali alguns alimentos para suprir ali as necessidades da sua família, para a sua sobrevivência. Então eles acabavam trabalhando muito, essas pessoas, esses imigrantes, né? Então é a realidade aí de muitas vezes deixar o seu país e ir para outro país em busca de uma vida melhor, mas aí quando chega lá se depara com alguns problemas, que foi o que aconteceu. E aí esses imigrantes aí que vieram de outro país para trabalhar no nosso, eles influenciaram muito aí o nosso país com seus costumes, ajudaram aí a criar, formar a cultura do nosso país. E quem foram esses povos aí que influenciaram na cultura do nosso país? Os indígenas, que foram aí os primeiros habitantes do nosso país, os portugueses, os africanos. Então hoje, aqui no nosso país, tem alguns costumes que foram trazidos por esses imigrantes. A gente percebe aí na dança, na culinária, não é verdade? E outros costumes aí, na linguagem, né? Então a gente percebe aí vários costumes que foram trazidos por esses povos aí, certo? Então hoje nós falamos aí então, crianças, dessa terceira atividade lucrativa, que acabaram também escravizando aí alguns imigrantes, não é verdade? E aí tem, no livro de vocês, na página 25, tem uma tabela aí, ó. A partir dos dados da tabela abaixo, que mostra a quantidade e as nacionalidades dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil, respondam aos itens. E aí tem, né, os italianos, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha. Na letra A tá assim, ó, de que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em maior número para o nosso Brasil? Qual que é? Aí você vai olhar lá qual que é. Italiana, né? A nacionalidade italiana, que vieram mais povos aqui mais imigrantes para o nosso país. De que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em menor número para o Brasil? A gente percebe aí que era nacionalidade alemã. Os imigrantes vieram ao Brasil para trabalhar principalmente com o cultivo de que produto? Foi com pau-brasil, cana-de-açúcar? Não, foi o cultivo do café, tá certo? O que fez com que tantos imigrantes viessem ao Brasil na época apresentada na tabela? Vocês lembram por que a professora falou que alguns imigrantes vinham para o nosso país? Às vezes porque no seu país lá, pela razão de não ter emprego, podia ser também por conflitos ali existentes no seu país. Então eles acabavam vindo aqui para o nosso país em busca aí de uma vida melhor, né? Para poder
oferecer então para a sua família. Então eles queriam muitas vezes fugir desses conflitos e às vezes por falta também de emprego lá no seu país. Relaciona as colunas de acordo com as informações correspondentes, escravizados e imigrantes. O que eram os escravizados? O que eles faziam? Realizavam um trabalho pesado em troca de salário baixo? Quem eram esses? E os outros desempenhavam o trabalho em engenhos e fazendas sem receber salário. Esses eram os escravizados. Os imigrantes foram aqueles que vieram para o cultivo do café, mas aí se depararam com alguns problemas também, né? Que foi valores do salário muito baixos, não é verdade? E aí também não tiveram, com certeza, os seus direitos respeitados, tá bom, amores? Então hoje foi a nossa aula de hoje. Beijos e até a nossa próxima aula.